E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Bora lá! Hoje a gente vai se aventurar no mundo das celebridades. Mas calma, não é só fofoca não. A gente vai desvendar um caso cheio de mistérios, reviravoltas e até um acidente de avião. É isso aí. Prepara o cinto de segurança que a gente vai decolar nesse caso instigante. A história de hoje envolve o Vince Neil, o vocalista do Mötley Crüe, e um jatinho particular. Mas, ó, já adianto que o Vince Neil não tava no avião, tá? Ufa, ainda bem. Mas então quem estava nesse avião? A namorada dele, a Rain Hanna, e uma amiga, a Ashley. E os cachorros também estavam a bordo? Achou essa situação. Pois é. E pra aumentar o mistério, o avião se envolveu no acidente durante o pouso em Scottsdale, no Arizona. Acidente. Nossa, que perigo. E o pior, teve uma fatalidade. Meu Deus. Quem faleceu? Um dos pilotos. O outro sobreviveu, mas não temos informações sobre o estado de saúde dele. Que tensão. E a Rain e a Ashley, como elas estão? Pelo que sabemos, as duas foram hospitalizadas. A Rain fraturou 5 costelas no acidente. Caramba, 5 costelas. Já sobre a Ashley, as notícias não mencionam detalhes sobre os ferimentos. Imagina o susto que elas levaram. E E como esse acidente aconteceu. o jatinho que levava a namorada e a amiga do Vince Neil colidiu com outro avião na hora do pouso. Colidiu com outro avião? Que loucura! Pois é. Mas as informações sobre esse outro avião são bem escassas. A gente não sabe quem estava nele, nem o estado de saúde dos envolvidos. Nossa, que mistério. A investigação preliminar já apontou uma possível causa para o acidente. Uma falha no trem de pouso esquerdo do jatinho. Falha no trem de pouso. É. E aí que entra um detalhe importante. Uma das fontes revelou que o jatinho era registrado em nome da Cromedy Hollywood. Comedy in Hollywood. E o que isso tem a ver com a história? Segundo consta, essa empresa pertence ao Vince Neil. Peraí, então o Vince Neil é dono do jatinho. Pelo menos é o que essa fonte afirma. Eita, as coisas estão começando a ficar interessantes, hein? Com certeza. A gente já tem várias peças desse quebra-cabeça, mas ainda faltam algumas pra gente entender completamente o que aconteceu. Então a gente precisa continuar investigando. Que venham as próximas partes do nosso Deep Dive. Estamos de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. E a gente continua investigando esse acidente com um jatinho ligado ao Vince Neil. Na primeira parte, a gente viu que o acidente rolou durante o pouso em Scottsdale, teve colisão com outro avião. É, e a suspeita é de que o trem de pouso do jatinho falhou, né? Isso. Mas como será que funciona a investigação de um acidente aéreo? Boa pergunta. Bom, nos Estados Unidos, quem cuida disso é o National Transportation Safety Board. Nossa, que nome comprido. Pode chamar de NTSB. NTSB, beleza. É um órgão independente do governo, responsável por investigar acidentes aéreos e, claro, tentar evitar que aconteçam de novo. Eles analisam tudo. As gravações da caixa preta, as condições do tempo. Caixa preta. Que caixa preta? Ah, boa pergunta. A caixa preta, apesar do nome, é na verdade laranja. Laranja. É para facilitar a localização em caso de acidente. Inteligente? Ela é super resistente a impactos, incêndios e grava os dados do voo, tipo altitude e velocidade. E as conversas na cabine do piloto também, tipo um gravador. Exatamente. Yara. Então a caixa preta é tipo a testemunha ocular do acidente. É uma ótima forma de ver. Ela ajuda a entender o que aconteceu nos momentos antes do acidente e identificar possíveis falhas humanas ou mecânicas. Entendi. E voltando ao trem de pouso, você pode explicar melhor como funciona essa parte do avião? Claro, o trem de pouso é o conjunto de rodas e estruturas que permite o avião pousar e decolar com segurança. Imagina o peso do avião, o impacto com o solo. Nossa, deve ser bem resistente então. Sem dúvida. E as falhas podem rolar por vários motivos. Desgaste natural, falta de manutenção, impacto com objetos na pista, até falha humana durante o pouso. Muitas coisas podem dar errado, né? Infelizmente, sim. E no caso desse acidente? A gente sabe quanto tempo a investigação do NTSB vai levar para ser concluída? É difícil saber ao certo, cada caso é um caso. Mas, em geral, pode levar de alguns meses a mais de um ano, dependendo da complexidade do acidente. Nossa, bastante tempo, hein? Sim. Enquanto isso. Acho que a gente devia falar sobre a segurança na aviação de modo geral, né? Com certeza. Apesar de acidentes aéreos serem raros quando acontecem, a gente precisa se lembrar da importância da segurança em tudo. Em tudo. Pronto. Desde a fabricação e manutenção dos aviões até o treinamento dos pilotos e controladores de voo. Tudo precisa estar em ordem para garantir a segurança de todos. Sem dúvida. E por falar em pilotos, a gente sabe que um deles faleceu, né? E o outro, tem alguma notícia sobre ele? Ainda não. A última informação que a gente tem é que ele sobreviveu, mas sem detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. Torcemos para que ele se recupere logo. E as passageiras, a namorada e a amiga do Vince Neil, elas têm direito a alguma reparação desse caso? Se for comprovado que o acidente foi causado por negligência de alguma das partes, Sim. Negligência, tipo... do fabricante da aeronave, da empresa de manutenção ou até do piloto,
Aí, as vítimas ou familiares podem entrar com ações judiciais buscando indenizações Indenizações por danos materiais, morais Dica. e psicológicos. Entendi. Então, nesse caso, a responsabilidade seria da empresa Cromed in Hollywood, dona do jatinho. Isso. Mas lembra que a gente falou na primeira parte? Ainda não está claro se o Vincinho é o único dono da empresa. Ah, ele pode ter sócios. Exato. Se ele for só um dos sócios, a responsabilidade pode ser dividida. Complicado isso, hein? E se a culpa for do piloto? Aí a responsabilidade pode ser da empresa aérea que ele trabalhava ou até dos herdeiros dele, dependendo da situação. A coisa pode ficar bem complexa. Bem complexo. O Vince Neil. Mesmo sem culpa direta, esse acidente pode afetar a carreira dele. É bem possível. A imagem é tudo para uma celebridade. Um evento trágico, sim, mesmo sem culpa direta, pode ter repercussão negativa. É verdade. Mas o empresário dele diz que o Vince está buscando ajudar as famílias das vítimas, né? Sim, isso pode ajudar a minimizar os danos à imagem dele, mas só o tempo vai dizer qual será o impacto real disso na carreira do Vince. Verdade. E agora que tal voltarmos para aquele mistério da primeira parte? Que mistério. O objetivo do voo, o que o jatinho fazia em Scottsdale. Quem eram os outros passageiros além da namorada e da amiga do Vince Neil? Muitas perguntas sem resposta ainda. A investigação vai conseguir solucionar tudo isso. Na terceira parte do nosso Deep Dive, a gente vai analisar as possíveis implicações desse caso e as lições que podemos tirar dessa história. Última parte do nosso Deep Dive, pessoal. Chegou a hora da gente desvendar os mistérios que ainda restam sobre o acidente com o jatinho do Vincinho. É isso aí. A gente já analisou a investigação, discutiu as possíveis causas do acidente e agora vamos tentar entender as implicações desse caso, tanto para o Vince Neil quanto para a aviação em geral. Perfeito. A gente levantou a questão da responsabilidade pelo acidente na parte anterior e como isso pode afetar a carreira do Vince Neil, né? Será que esse caso pode manchar a imagem dele para sempre? É difícil prever o impacto real, né? Por um lado, ele não estava no avião, então tecnicamente ele não teve culpa direta no acidente. É. Mas por outro lado, o jatinho era registrado em nome da empresa dele, o que pode gerar uma associação negativa. Faz sentido. Lembra que o empresário dele se pronunciou dizendo que o Vince está buscando ajudar as famílias das vítimas. Sim, sim. Isso pode ajudar a minimizar os danos à imagem dele, mas só o tempo dirá qual será o impacto real na carreira do Vince. Verdade. E pensando nas vítimas, a gente sabe que um dos pilotos faleceu e as passageiras, a namorada e a amiga do Vince Neil, ficaram feridas. Elas podem buscar algum tipo de reparação legal. Com certeza. Isso. Se a investigação apontar negligência por parte de alguém, seja do fabricante da aeronave, da empresa de manutenção ou até mesmo do piloto, as vítimas ou os familiares podem entrar com ações judiciais buscando indenizações. Entendi. E nesse caso, a responsabilidade seria da empresa Cromed in Hollywood, dona do jatinho. Exato. Yeah. Mas a gente ainda não sabe se o Vince Neil é o único dono da empresa, lembra? Ah, é verdade. Ele pode ter sócios. Isso. A responsabilidade pode ser dividida. E se a investigação apontar que a culpa foi do piloto? É. Como fica? Bom, nesse caso, a responsabilidade pode cair sobre a empresa aérea para a qual ele trabalhava. Ou até sobre os herdeiros dele, depende da situação. Complicado, né? É bastante. E além das implicações legais e da imagem do Vince Neil, esse acidente levanta questões importantes sobre a segurança na aviação como um todo, né? Verdade. O que a gente pode aprender com essa história? Acidentes como esse, por mais trágicos que sejam, servem como um alerta pra gente. Reforçam a importância da segurança em todos os níveis da aviação. E como a gente garante essa segurança? É preciso ter rigor absoluto na fabricação e manutenção das aeronaves, no treinamento dos pilotos, nos procedimentos de segurança. Na fiscalização. É claro, sem fiscalização rigorosa, nada disso funciona. A gente viu que o NTSB está conduzindo a investigação, né? Sim. Eles têm um papel fundamental na prevenção de acidentes. Como assim? Eles analisam as causas, identificam as falhas e emitem recomendações para a indústria da aviação. Que tipo de recomendações? Mudanças nos regulamentos, nos procedimentos de segurança, no design das aeronaves, até na forma como os pilotos são treinados. Caramba. Então o trabalho deles vai muito além da investigação, né? Sim. Eles contribuem para tornar a aviação mais segura aprendendo com os erros do passado. Oh, que trabalho importante. Sem dúvida. É essencial para garantir que os céus sejam cada vez mais seguros para todos. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre o acidente com o jatinho ligado ao Vince Neil. A gente viu que a história foi bem mais complexa do que parecia no começo, né? Com certeza. Teve reviravoltas, mistérios e lições importantes pra gente refletir. Esperamos que você tenha gostado de acompanhar esse caso com a gente. E que tenha aprendido um pouco mais sobre aviação, sobre investigações de acidentes e sobre as responsabilidades envolvidas num evento como esse. Fica ligado que a gente volta em breve com mais um Deep Dive.
sempre com histórias instigantes e análises aprofundadas sobre os mais diversos temas. Até a próxima!